Um evento que marcou profundamente a história do Rio de Janeiro, a gripe espanhola de 1918. Cadáveres se acumulavam pelas ruas. Nos cemitérios, coveiros morreram enfermos e não havia quem sepultasse os corpos. O necrotério da cidade empilhava corpos nos corredores. Em um mês, a cidade mudou drasticamente. Nesse turbilhão, compreender aqueles tempos novos era uma tarefa difícil. Nesse turbilhão, compreender aqueles tempos novos era uma tarefa difícil. Para isso, para entender toda essa transformação, apela-se para imagens e repertórios familiares. Imagens são adaptadas para dar sentido ao novo. Um exemplo desse esforço pode ser encontrado nas memórias de Pedro Nava. Pedro Nava foi um médico brasileiro. Décadas depois, lá em 1976, publicou o livro Chão de Ferro, no qual revisitava certas lembranças do Rio de Janeiro, certas lembranças pessoais da cidade. Entre elas, as impressões que, com 15 anos de idade, revê da gripe espanhola naquele mês de outubro de 1918. Para descrever o que se recorda, apela para imagens do seu próprio repertório. Imagens que, a princípio, não tratam do Rio de Janeiro, mas que acabam servindo para dar certo contorno ao pânico pelo qual a cidade passou. Ele tenta descrever a desolação da cidade. Escreve Nava, abre aspas, um ou outro passante andando como se estivesse fugindo e trazendo no rosto a expressão das figuras do quadro de Edvard Munch, Angst. Isso mesmo, angústia. Faces de terror, crispações de pânico, vultos de luto correndo, pirando, dando fora e, no fundo, um céu Van Gogh e sangue. O quadro de 1896 em nada tem a ver, pelo menos em essência, com a gripe espanhola. Mas na imaginação, na construção de imagens do Pedro Nava, esse quadro ele empresta sentidos à epidemia. A imagem do quadro se mistura à da cidade. Nas memórias do Pedro Nava, a obra de Munch se mescla com a cerimônia fúnebre da Igreja da Candelária. Tanto o quadro quanto a doença, nesse movimento, tomam novos contornos. Sobre a doença, é um modo de conferir algum sentido familiar, como o quadro, a situação que transbordara para o Rio de Janeiro em 1918. Essas imagens estão por todas as memórias escritas por Pedro Nava sobre a epidemia. Conta como a fome se disseminava pela cidade. Ele, trancado em casa com sua família, isolados do mundo lá fora, logo esgotam os mantimentos que tinham guardado. Temia-se sair à rua, ainda assim era preciso. Os tios de Pedro Nava decidem se armar e buscar algum alimento na cidade, que estava afundada no caos. Armam-se e seguem pelas ruas cariocas. Ao fim de uma campanha de horas, voltaram. O Ernesto trazia um saco de biscoitos Maria, um pedaço de toucinho e uma latinha de caviar. Seu tio, uma dezena de latas de leite condensado. Durante 3 dias, essa foi a alimentação de sãos e doentes, severamente racionada pela tia Eugênia, como um naufrágio e como se a casa de Major Ávila fosse a jangada dos escapados do Meduse. A Jangada dos Escapados do Meduse é uma referência de Pedro Nava a uma outra imagem, um quadro de 1800
É uma representação dos sobreviventes da fragata Medusa, que naufragou em 1816. Era um navio dos mais modernos de sua época, mas que chocou contra os arrecifes de Arguim, na Mauritânia. Improvisando com tábuas de outros detritos do naufrágio, alguns dos fadados à morte construíram uma balsa. Sobre ela, 150 de pessoas tentou salvar-se. O médico suíço Savigny, contabilizado entre os poucos sobreviventes, contaria que, para evitar a desidratação, recomendou aos outros náufragos que bebessem água do mar, diluída com sua própria urina. Há ainda relatos de que náufragos se alimentaram dos cadáveres, que eram cortados em tiras e deixados secar ao sol. Esse episódio foi representado no quadro A Jangada da Medusa, pintado em 1819 por Jean Géricault. Mais uma vez, uma imagem que, em essência, nada tem a ver com a gripe espanhola e que é reconstruída e ressignificada. Não é sobre a gripe espanhola que se age, é a partir dessas imagens que se cria sobre ela. Sejam as imagens que menosprezam a doença ou as que a uniam aos quadros de Munch ou Géricault. Claro, essas imagens são próprias às referências específicas de Pedro Nava, mas não haveria algumas imagens compartilhadas? 9 anos depois, diante dos assassinatos praticados por Febrônio, essas imagens correm nos jornais. Supõem imagens sobre as vítimas, sobre a mãe de Elamiro, a Beatriz Ferreira, imagens sobre o próprio Febrônio. Essas imagens entram em disputa. Algumas circulam, outras são caladas. Há diversas delas. Algumas podemos entender como são construídas, quais referências elas usam para conferir algum sentido ao mundo. E é de algumas delas que a gente vai falar no próximo episódio.